Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus os sejam multiplicados. Essa saudação quem fez essa saudação foi o Pedro. A gente encontra na epístola de 1 Pedro. Que bom ver a Neuza aqui, né? Ver o Adão também, que a Lucy pediu oração por ele, né? Que bom, ontem nós estávamos lá naquela festa comemorando o aniversário da Dona Floresbella, né? 88 anos, né? Isso mesmo? Que maravilha, né? O que é isso? Por que eu estou citando gratidão? É o tema dessa mensagem nessa manhã. Vamos estar falando sobre a importância da gratidão. Nós somos tão ingratos, né? Você já parou para pensar como que nós somos ingratos? Você já parou para observar que nós somos mais, reparamos mais nas coisas erradas e criticamos, mas nós não agradecemos? Talvez isso não seja culpa nossa, mas vem de uma sociedade, infelizmente, que impõe, que ensina essas coisas. E às vezes nós, de forma bem dissimulada, acabamos também fazendo o mesmo. Isso Deus não gosta. A gratidão é um tema mencionado tanto no Velho Testamento como também no Novo. Ela é ensinada por meio de cânticos, ela é ensinada através de mandamentos, orações, sendo o maior deles nos Salmos, na epístola de 1 Tessalonicenses, Filipenses e Colossenses, onde Paulo vai demonstrar a gratidão dele. A gratidão nos ensina a reconhecer os feitos de Deus, nos ensina a sua bondade e a tua misericórdia. É o que nós aprendemos com a gratidão, e ela nos ensina. E o Salmo, né? Os Salmos vai estar falando sobre isso. Abra sua Bíblia, né, no Salmo capítulo 100. Até nós cantamos esses salmos, né? E é bacana que esse salmo ele tem várias versões de louvores, né? Me parece que eu já vi umas 4 versões de louvores no Salmo 100. Ele fala no verso 4, veja que interessante, o salmista aqui, ele diz assim, no verso 4, entrai por suas portas com ações de graças. O que é isso? No Velho Testamento nós vamos encontrar gratidão na forma de ações de graça. Como está dizendo aqui, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, sua fidelidade. Nós vamos encontrar muito isso no Salmo. Eu vou citar só mais uns 2 salmos aqui para a gente ter a certeza, essa convicção de que Deus ensinou a gente a nós sermos gratos, agradecer a Deus, reconhecer as bênçãos. E muitas vezes nós nos tornamos insensíveis, nós esquecemos de agradecer aos nossos filhos, às nossas esposas, nossos irmãos. Muitas vezes nós ficamos só mostrando a ingratidão, mas nós temos que ver que Deus está falando conosco hoje, nessa manhã. Abra sua Bíblia em Salmo 136. Esse Salmo 136, ele é todo na forma, é tudo louvor, tá, irmãos? Isso aqui, os salmos são tudo louvores. Então é uma forma poética, né? De que
o povo de Israel louvava a Deus. No Salmo 136 ele começa assim, até nós cantamos, né? O Eugi, ele tem vários salmos aqui que tem essa primeira introdução, que o autor de salmos, são vários, né? O Asaf, Coré, Davi, Salomão, nós temos salmo aqui o Salmo 90, né? Que é de Moisés. Todos eles demonstram gratidão. Nós não cantamos esse hino aqui? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre, sempre. Eugi que canta, né? Sempre dura para sempre. Então, veja que a introdução deste salmo mostrando que nós devemos render graças. Render graças é gratidão, nós temos que mostrar gratidão. Olha o verso 2: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se você continuar lendo aí, o tempo todo, ele vai estar falando sobre essa graça, essa gratidão, até o verso 26. Se você virar a página aí na sua Bíblia, você vai ver, só esses 3 salmos que eu vou estar falando. Salmo 138. Salmo 138 está dizendo assim, esse é de Davi, ele diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos. Te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Verso 4: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Vejam, irmãos, que maravilha! Isso aqui está ensinando para nós a gratidão em forma de louvor, em forma de adoração. É uma adoração. A nossa gratidão a Deus pode ser feita na forma também de adoração. E aí nós vamos ver Levítico vai estar falando a mesma coisa, sobre gratidão, e fala também sobre as ofertas pacíficas que eram para ser feitas a Deus em forma de agradecimento. E agora nesse texto voltando para o texto lido nessa manhã, abra sua Bíblia então de novo aqui, em Lucas capítulo 17, veja aqui agora quem está falando para nós aqui é Jesus. E vocês já pararam para pensar? Vocês pararam para pensar que quanto que Jesus usa samaritanos para poder ensinar para o povo de Deus, para o povo de Israel? Nós vamos começar a semana que vem, com a vontade de Deus, no domingo que vem, a escola dominical, com um novo tema. E o Gratos falou o tema aqui hoje, Samaria, né? Por que os samaritanos, né? Eles são um povo odiado pelo judeu. E então, para você conhecer melhor essa história, para você entender por que esse ódio todo, vem para a escola dominical, você vai aprender. Veja que esse texto aqui, como que ele é rico. Por que Jesus usa em João lá a samaritana, a mulher samaritana, que vai tirar água lá no poço de Jacó?
lá no poço? Por que Jesus, aquele que foi salteado, aqueles religiosos estavam indo para a igreja lá, naquele tempo, os religiosos? Por que quem cuida daquele que foi assaltado lá, de um judeu? Um samaritano. Por que Jesus usa esses exemplos de samaritano? Você já parou para pensar nesse texto aqui que nós lemos hoje? Você já pensou o que está acontecendo aqui? Eram quantos leprosos? 10, não era? 10 leprosos. Você já pensou o que é leproso? O que é lepra? Hoje nós começamos com hanseníase. Mas quando a pessoa tinha que viver separado, né? Não podia misturar. E quando alguém aproximava dele, o que tinha que gritar? Imundo, imundo, sujo, para ninguém aproximar dele, para não pegar a lepra. Uma doença que tinha, naquele tempo, na pele, que eram 7 tipos de lepra. Tinha umas que quando ele ficava assim, até as paredes ficavam mofadas. Então assim, era terrível. E aqui Jesus então chega diante de 10. Em vez de eles gritar aqui, sujo, imundo, o que eles gritaram? Vocês já pararam para pensar? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles não gritaram imundo, sujo, não. Eles viram em Jesus o quê? A única opção de ser limpo. Você já parou para pensar? Jesus sempre chegar, quer ser curado? Quer ficar limpo? Né? Eles gritaram para Cristo, não esperaram nem Jesus perguntar, não. E aí que Jesus prontamente, o que Jesus fez? Curou aqueles 10 leprosos, né? Porque Jesus ensinando para nós o que aqui? Gratidão. Por quê? Ele curou quantos? 10. Quem voltou? Só um. Quem que é esse um que voltou? Samaritano. O que quer nos ensinar isso aqui? Primeiro, o foco dessa mensagem dessa manhã. Gratidão. Jesus está ensinando para nós o que? Através disso aqui? Ser gratos. E a gratidão aqui fez com que esse samaritano fosse o quê? Curado e o que mais? Salvo. Esse samaritano aqui foi salvo. E os outros 9? Foram salvos? Foram curados. Mas foram salvos? Não. Esse samaritano foi salvo e também foi curado. Por que ele foi salvo? Porque ele voltou para agradecer. A importância da gratidão, irmãos. Jesus está mostrando a importância de olharmos para Deus. Pai, obrigado. Tem mais coisas aqui. O ensino de Cristo, muitas vezes Jesus usando os samaritanos, é para mostrar. Vejam bem, 10, 9 não voltaram para agradecer. Representa quem? Os judeus. Um voltou, samaritano, foi salvo. O que Jesus está querendo mostrar aqui? Além da gratidão, que ele também veio para salvar os de fora. Viu, Gladys? Você vai estar trazendo os estudos aqui. Samaria, os samaritanos, Jesus usa muitos exemplos dos samaritanos para mostrar que Jesus veio para salvar também os dele, como também os de fora. 9 que não voltaram para agradecer, mas o que voltou, os de fora, um samaritano. Mas vocês acham que é só isso, né? Que só lá no Velho Testamento que eles estavam voltados para ações de graça? Que Jesus ensinando aqui, mas Paulo também vai estar falando sobre gratidão. Você quer ver uma pessoa mais grata que é o Paulo, assim, depois de Jesus, nos ensinando? Paulo fala de uma gratidão muito importante. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8.
Vejam que dentro dessas epístolas de Paulo, ele vai estar mostrando, ensinando para nós o que ele aprendeu com quem? Com Jesus. Porque Paulo, antes de conhecer Jesus, ele não tinha essa gratidão. Ele era um homem soberbo, ele era altivo, ele era um conhecedor da lei, e ele era muito soberbecido, orgulhoso daquilo. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele considerou tudo como perda. Jesus fez uma transformação maravilhosa, e ele também espera que nós também sejamos transformados nesse quesito que nós estamos vendo aqui na parte da manhã, que é gratidão. Então aqui, nesse texto de 1 Tessalonicenses 5,18, olha que interessante que ele fala aqui, verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o que ele está ensinando aqui? Em tudo devemos ser gratos. Aí você fala assim, mas eu perdi tudo. Dá graças. É nas adversidades também, irmão. Você é um crente, você é um cristão, você é um discípulo só só nas coisas boas? Jó perdeu, foi 10 filhos. Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó perdeu tudo. E nem por isso ele deixou de engrandecer o nosso Deus. Então, sim, Paulo está dizendo que em tudo, né? Então, nesse livro ele deixa essa passagem aqui, bem conhecida, mas para mostrar que a vontade de Deus em relação à gratidão, né? Dar graças a Deus em qualquer circunstância. Gostaria que você pegasse comigo também um outro livro que ele fala de gratidão, está aí do lado aí, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Diz assim, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e como mais? Com o quê? Com ações de graça. Você já parou a pensar? Paulo escreveu, na maioria dessas epístolas, em que circunstância ele se encontrava? Ele se encontrava num palacete, ele se encontrava no mar, e de férias, curtindo a sua casa lá Não. Aqui, quando ele escreveu, ele estava... em muitas circunstâncias, Paulo estava preso, né? Mesmo estando preso, ele escreve essa importância de substituir a ansiedade pela gratidão e a oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então ele estava ansioso. Ele estava ensinando que, mesmo estando lá numa situação adversa, ele estava dando graças a Deus, ensinando a igreja a dar graças a Deus. E uma outra epístola dele também, Colossenses, está aí perto também, Colossenses 3,17. Aqui ele vai salientar a gratidão, que a gratidão deve ser o estilo de vida do cristão, que a gratidão deve ser o estilo de vida e que acompanha e molda as palavras e ações diárias de um cristão. Ele diz assim, no verso Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças a Deus Pai.
E um texto também que eu gosto muito de 2 Coríntios, porque Paulo está ali defendendo sua autoridade apostólica, e no capítulo 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 11 a 12, ele aborda uma forma muito peculiar a gratidão. Nós usamos muito para coleta, né? 2 Coríntios 8 e 9, e dentro desse contexto dele está falando sobre nós ofertarmos a Deus. Então, dentro desse contexto, no verso 11 de 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributados, o quê? Graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus. Muita graças ao Senhor, né? Verso 13: visto como prova, na prova dessa ministração, glorificam a quem? A Deus, pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Paulo era muito grato, irmãos. Paulo era grato porque a igreja estava ofertando para ajudar a ele no ministério dele e a todos aqueles que estavam passando necessidade. E tudo isso ele mostrava que subia para Deus como aroma suave, porque Deus é grato com aqueles que fazem o trabalho de coração, mas isso sobe para Deus como gratidão, e Deus se compraz disso. Eu tenho que correr por causa do tempo aqui, já está delongando muito. Romanos capítulo 1, Paulo também, ele ensina que, por inferência ali, né, muito interessante. Se você quiser pegar comigo aqui, eu vou pegar só 2 versículos, Romanos capítulo 1. Vou pegar só 2 versículos, mas ele está ensinando aqui por inferência. Romanos capítulo 1, verso 8, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Veja bem que Paulo era tão grato que ele, nas epístolas o tempo todo, ele vai mostrando que, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Agradecer. Gratidão. Primeira coisa. Abrir os olhos, irmão. Gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Você é assim? Você faz isso? Hoje, você está vendo que dentro da Escritura, dentro da Palavra de Deus, o tempo todo, Deus ensinando o seu povo. Jesus ensinando nos seus ensinos quando ele desceu. Jesus, ele agradeceu o tempo todo a Deus, ao Pai. Um apóstolo aqui ensinando para a igreja o tempo todo sobre gratidão. Ele fala, dou graças primeiramente ao Senhor. E olha o verso agora, verso 21 de Romanos, capítulo 1, verso 21. Ele diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Esse povo dessa época aqui, porque Paulo não teve lá em Roma. Paulo está escrevendo, desejando compartilhar bênçãos de Deus lá em Roma. Ele escreve essa epístola para isso. Mas veja bem que ele está já pensando, mostrando que por que as pessoas estavam sofrendo, por que as pessoas estavam pecando, por que as pessoas não glorificavam o arquiteto, o criador de tudo, e eles estavam fazendo o quê? Cometendo pecados aqui seríssimos, né? Que eles vão trocar Deus por animais. O texto aqui vai mostrar uma condenação, e por causa porque eles não reconheceram Deus, o arquiteto de tudo, eles estavam cometendo torpeza, coisas erradas, fazendo coisas que, quando você lê primeiro assim, o livro de Romanos aqui, você fica até impressionado com aquele tempo, né? Foi escrito mais ou menos depois de Cristo, no ano 60, 65,
esse livro, Paulo falando, escrevendo de coisas que estavam acontecendo lá, homem trocando homem por homem, mulher por mulher, por animais. E ele está falando o que aqui, por inferência? Por que esses homens estavam cometendo essas coisas? Porque eles não reconheceram Deus. E ele fala no verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o quê? Glorificaram, não agradeceram. A ingratidão, irmãos, é pecado também, sabia? Quando você não agradece, é pecado. Às vezes você já parou para ver? Às vezes você pega uma pessoa, dentro da sua casa mesmo, o seu filho, ou a sua esposa, ou o cônjuge ali, ou então o seu vizinho, dentro da igreja mesmo. Quantas vezes irmãos aqui você carrega tudo, faz tudo por irmão, e ele nem fala assim, obrigado. Como que você sentiu isso? Porque nós, às vezes, muitas vezes, nós, a igreja, nós irmãos aqui, talvez a gente não fica tão sentido, sabe por quê? Porque nós fazemos para Deus, não é, amém? Não é? Para que você está fazendo? Para Deus, né? Ontem nós fomos numa festa lá ontem, você pagou, gastou alguma coisa? Você pagou alguma coisa? Você viu que festa maravilhosa, que tanta comida, que maravilha, que bolo gostoso, que lugar, ambiente gostoso. Você agradeceu? Lembrou de agradecer? Sabe, imagina que a pessoa gastou ali talvez uns 6, às vezes 10 mil reais, 7 mil reais. Para quem? Para nós, para nos alegrar. E muitas vezes o que nós fizemos? Às vezes criticamos, né? Nossa, que lugar longe, nossa, que escadaria imensa. Eu mesmo cheguei lá e falei, eu assustei com aquelas escadas. Mas por que? Mas, gente, era para nós, eu não gastei nada. Né? Que bênção, né? Que bênção. Mas nós somos o quê? Ingratos. E é pecado. A ingratidão que é pecado está em 2 Timóteo 3:2. É pecado. Não agrada a Deus. E para finalizar, então, eu tinha Apocalipse. Eu vou pedir para vocês uma permissãozinha para terminar, porque o tempo já passou, mas abra sua Bíblia em Apocalipse. Eu vou fechar essa mensagem com uma coisa boa para vocês. Vocês vão gostar de ouvir isso que eu vou estar falando aqui. Apocalipse capítulo 7. Eu teria que terminar com Apocalipse aqui, porque é o livro que fecha, né, a nossa Bíblia. Então, Apocalipse 7, verso 11, diz assim, Apocalipse 7, 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Vem. João subiu em espírito diante do trono de Deus e o que ele ouviu? Ele está transmitindo para nós que o quê? Que os anjos estavam agradecendo. Os anjos aqui, de pé, né? Estavam dizendo o quê? Amém. O louvor, a glória, em ações de graça. Agradecidos. Vocês já imaginaram isso? Que maravilha? Olha, vira a página aí para o capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Apocalipse 11, 15 diz assim, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. A ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se encontravam sentados no trono, dizendo diante de Deus, prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, o quê? Graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és a que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. A glória a Deus, né, irmãos? Você vê que até lá no céu, João emprestou para nós os olhos que ele viu lá no trono, que todos
agradeciam a Deus, porque Deus ama. E por fim, então, eu fecho aqui dizendo para vocês os benefícios da gratidão. E quem escreveu isso aqui não foi nem... É um homem, isso aqui, que eu vou estar lendo para vocês aqui, quem fez isso foi a Unimed, nem daqui de Belo Horizonte, a Unimed lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Eles fizeram um estudo sobre gratidão e escreveram uma matéria longa, mas eu vou ler para vocês só 5 benefícios de você ser grato. Eu acho que a partir de agora vocês vão sair dali agradecendo. Ô, glória, né? Ô, Pai, obrigado. O tempo todo vocês vão agradecer. Sabe por quê? Olha os benefícios. Primeiro benefício, traz bom sono. Você está com dificuldade de dormir? Veja bem. Traz bom sono. A gratidão nos coloca em um estado mais positivo. Nos concentramos menos nas preocupações do dia e, consequentemente, dormimos melhor. Que bom, né? Vamos ser grato. Segundo benefício da gratidão, alivia a angústia e melhora o humor. O estresse e os pensamentos negativos são reduzidos ao mesmo tempo que percepções positivas sobre si, o mundo vem à tona. Ou seja, que maravilha, né? Alivia. Você está aquela pessoa angustiada. É gostoso, porque você agradece, você sente alívio. E o mundo se sente melhor também. Quando alguém faz alguma coisa para você e você agradece, você se sente bem por reconhecer aquilo que ela fez, e a mesma coisa a pessoa também se sente bem. Não, ainda bem que eu fui útil para alguém. Então ela traz alívio na angústia e melhora o nosso humor. Porque você fez tudo para aquela pessoa, você fez tudo para o seu filho, mas ele não a reconheceu. Você fica angustiado. E seu filho sofre por causa disso. E o mundo também, consequentemente. Terceiro, fortalece o relacionamento. O ato de agradecer faz com que as pessoas se sintam amadas, se sintam reconhecidas e valorizadas. Ele também aumenta a compreensão dos atos feitos pelos outros, ressaltando a importância das relações. Quarto, penúltimo, auxilia no cultivo da felicidade. A felicidade é construída aos poucos e não surge do dia a dia, do dia para a noite. Nesse sentido, o agradecimento diário facilita o despertar da consciência para momentos felizes. Ó, bacana, né? Cultivo da felicidade, auxilia no cultivo da felicidade. Talvez você seja tão triste, né? Talvez você chegue em casa destruído, mas porque faltou a gratidão. E por último, ajuda a manter hábitos saudáveis. Em estudos sobre mudanças neurais de pessoas que são gratas, percebeu-se uma relação com regiões do cérebro que controlam a nossa capacidade de pensar no futuro. A gratidão, quando alimentada todos os dias, serve como um estímulo que aumenta a resiliência e a persistência em hábitos saudáveis. Ou seja, a gratidão é um sentimento que, quando vivenciado, pode fazer com que a pessoa se sinta mais feliz, tranquila e motivada. E pode treinar o exercício de gratidão para que seja um hábito recorrente. É treino, irmãos. Talvez você não foi educado, mas é treino. Nós podemos ser gratos. Passa a treinar isso, passa a agradecer mais. E você vai ver os benefícios que você vai receber. Que Deus abençoe, irmãos. Deus te abençoe. Obrigado por você ter tido essa paciência de ouvir essa mensagem. Obrigado porque não é todo mundo que tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.